riozinho perto de casa, na quase primavera da Alemanha. É um riozinho de águas cristalinas que corre sobre um leito de rochas calcárias. Isso dá algumas características especiais para o rio na questão do pH da água e do tipo de bicho que cresce nele. Mas é um rio perfeito para demonstrar as técnicas de coleta e identificação dos insetos para a nossa pescaria de fly. Beleza? Vamos lá então. Quando você está sozinho no rio, geralmente a utilização da redinha é uma coisa um pouco complicada, porque você tem que cutucar a corrente, a montante, e daí os bichos vão vir e entrar na tua rede. Sozinho é um pouco difícil de fazer isso. Então a técnica que a gente utiliza para fazer a coleta quando a gente está sozinho é simplesmente pegando as pedras de dentro do rio, puxando para fora da água relativamente rápido e observando os bichos que estão na parte inferior e superior da pedra. Ok? Vamos ver como é que funciona isso. Quando você tem duas pessoas para fazer a coleta dos insetos, a coisa fica muito mais simples. Você pega a sua redinha, fica a jusante da pessoa que vai te ajudar, e a pessoa que está em cima vai começar a sapatear e remover as pedras do lugar, de tal forma que os insetos fiquem livres e desçam pela correnteza e entrem na tua rede. A parte importante disso é que os insetos não levantam muito do chão quando você faz esse kicking stone. Então a tua rede, ela tem que estar mergulhada e muito próximo do chão, do leito do rio. Isso significa que se o rio for fundo, você tem que, com esse tipo de rede aqui, enfiar o braço bastante para dentro da água, ok? Aqui não é preciso, porque a água é relativamente rasa, mas no rio mais profundo você precisa disso. Beleza? Vamos ver como é que isso funciona então. A pessoa que está em cima começa a revolver o fundo do rio, enquanto que a pessoa que está embaixo coloca a rede e fica aguardando os insetos chegarem. De um modo geral, quando você termina de fazer essa coleta com a rede, você tem toda uma selva dentro da sua rede. Você tem pedra, caramujo, pedaço de pau, plateuminto, artrópodo, inseto, uma salada para você ver depois e estudar. Quando você está no rio pescando, a única coisa que você precisa é de uma redinha de aquarista como essa. Essa rede vai na mochila do meu colete de vadeio e quando eu preciso identificar os bichos eu pego ela. Você coleta os bichos, reverte ela na palma da sua mão e você consegue facilmente identificar o tipo de coisa que você capturou. E com isso, transpor essas ideias para as iscas que você tem. Quando você deseja se aprofundar um pouquinho mais no estudo da entomologia dos insetos que são importantes para você e para a sua pescaria, você precisa não de muita coisa, mas são coisas que ajudam. Então vamos ver o que eu tenho aqui. Eu tenho um pírisinho, isso aqui é um godê de pintura, mas você pode usar um pires normal, um prato branco ou uma tampa de geleia que tem um fundo branco. Você coloca seus bichos aqui para fazer identificação. Pinças para manusear os insetos, uma pequena agulha. Pode ser importante você ter algumas lentes de aumento. Uma lente de aumento interessante é essa daqui, chamada conta-fios, que tem uma escala aqui para você ver o tamanho dos seus insetos. Falando em escala, é importante, se você quiser documentar, ter uma pequena escala para você depois ver exatamente qual o tamanho do anzol que você precisa.
Uma coisa que pode ser interessante é você ter uma câmera com uma boa macro, de tal forma que você consegue documentar os insetos que você capturou e depois estudar eles em detalhes para saber o que você vai poder usar de isca naquele rio especificamente. Nesse vídeo então a gente viu as técnicas básicas de coleta dos insetos, tanto sozinho quanto acompanhado, os materiais que você precisa para fazer a coleta e documentação dos seus insetos, e nos próximos vídeos nós vamos ver por que eu sei, depois que eu separei os meus insetos, que eu tinha larvas de Cádiz, larvas de Mayfly, larva de Stonefly, larvas de dípteros e scuds. Beleza? Valeu!